Os pilares, o básico, bem feito, gente. Sono bom, alimentação, ok. Atividade física, descanso, alimentar a alma, alimentar a mente. E ser o protagonista da sua vida. Você, será que não está conseguindo emagrecer? Por quê? Vou te contar um segredo. Aliás, o podcast de hoje vai te ensinar que seguir dieta nem sempre é o que favorece o emagrecimento, mas a mudança de mentalidade, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Não é verdade, Tatiane? Olá, Shirley, tudo bem? Eu estou aqui para falar justamente sobre mentalidade. Quando a gente associa mentalidade à dieta, automaticamente a gente para pensar o que eu realmente preciso parar para evitar, para ter uma mentalidade mais saudável. E aqui, hoje, a gente não está aqui para falar somente de dieta, de alimentação, mas sim de uma dieta muito mais especial, uma dieta voltada para a nossa mente. Porque se vocês não sabem, a nossa mente conduz o nosso cotidiano, a nossa rotina, e é através dela que você pode melhorar a sua rotina, a sua performance, o seu jeito de ser, a adaptação com outras pessoas. É sobre isso que nós vamos falar aqui para vocês. A Tatiane trabalha comigo. A gente atua numa equipe multidisciplinar. Esse canal aqui que você está assistindo se chama Pérolas da Nutri, porque é isso que eu trago aqui. Muito além do consultório, muito além do cardápio, verdadeiras pérolas de pessoas reais, com histórias reais, que possam inspirar quem nos escuta. Eu tenho certeza que em algum momento deste podcast, ou no YouTube, seja qual for a plataforma que você estiver ouvindo, algo vai te chamar a atenção. Uma única palavra, uma única frase, ou um exemplo, e você vai poder colocar aí uma verdadeira pérola na sua vida. Ou seja, superar cada desafio. A pérola, para ela se formar, ela supera muitos desafios. E é assim que a gente faz em cada episódio. Cada assunto, pensando, você possa colocar aí na sua prática. E assim, transformar a sua saúde. Muito além da nutrição do prato. A nutrição que respeita você como indivíduo, seu ambiente, a sua mente e a sua espiritualidade. E aqui a gente tem, agradeço de antemão, claro, Tatiane, por estar aqui conosco, poder trazer a sua história, a sua jornada. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui nós temos uma tradição. A primeira pergunta é: quem é a Tatiane? O que ela faz? Por que ela faz? E para quem faz o que faz? Muito obrigada, Shirley, pela presença, por ter a oportunidade de estar aqui com você, com os nossos telespectadores, e dizer que quem sou eu? Eu sou uma mulher multifacetada, com diversas experiências adquiridas ao longo do tempo. E eu comecei a observar que com essas diversidades de experiências foram me trazendo um repertório de inteligência emocional. E eu consigo entender que hoje, com essas experiências, cada pessoa, não sendo uma pessoa somente as pessoas super conhecidas, porque eu sempre trabalhei com público de alto ticket, mas pessoas também com um nível de experiência menor, essas pessoas me acrescentaram conhecimento. Isso que me molda, isso que me move, né? Então, eu costumo dizer que com todas essas experiências adquiridas ao longo da vida, com diversos tipos de pessoas, essas pessoas acrescentaram para o meu repertório. E é com isso que eu venho ensinando, transformando pessoas, fazendo aquilo que eu gosto da minha melhor maneira e tentando ajudar a encontrar a marca pessoal de cada pessoa, né? Porque Nossa, que a nossa mentalidade, ela vem de um projeto de vida que a gente necessariamente precisa conduzir. sim. Desde que me formei também, Tati, eu trouxe um slogan para minha vida e naquele momento fazia muito sentido para mim, que é alimentar conhecimentos para, através desse conhecimento, transformar vidas. E eu sempre quis ser reconhecida como uma nutricionista que executa a educação nutricional. Por alguns anos eu trabalhei com crianças, né? Porque eu acreditava que a partir do momento que a gente educa, a gente transforma.
E hoje eu entendo que foi muito além da educação, né? Porque não adianta eu te dar o conhecimento se a gente não colocar ele em prática. Porque a gente Exatamente. está num momento, tem conhecimento em redes sociais, Google, Sim, entre as pessoas, mas qual a diferença de quem coloca esse conhecimento em prática e de quem não coloca, apesar de saber não faz? Quantas exatamente. pessoas sabem, Sim, né, que é preciso fazer uma dieta, fazer atividade física. As pessoas sabem o que precisa ser feito. Por que será que elas não fazem? exatamente. É nesse ponto que a gente precisa falar. Porque, assim, eu costumo dizer que todo o conhecimento, o aparato de informações que nós temos hoje no mercado digital, nos livros, em diversos tipos de informações, a gente pode adquirir uma obesidade mental. Por que que eu falo isso em obesidade mental? Porque muita gente armazena diversos tipos de informações, mas não coloca, não se expressa. Então, você acaba armazenando esse tipo de conteúdo. Quando você não expõe, você fica uma pessoa obesa mentalmente falando, né? Então, para a gente ter essa mentalidade mais saudável, que seja uma coisa assim, que você sinta melhor, que você se sirva para que outras pessoas vejam um exemplo em você, é necessário expressar o seu conhecimento. Não é só adquirir, É sim compartilhar, né? compartilhar, ter intenção, movimentar essa informação. Eu acho que é a parte mais importante do conhecimento adquirido. O que a Tatiane faz? Então, O que ela, primeiro, né? Como é que você chegou, aham, né, nesse conceito de ensinar as pessoas a sua marca pessoal? Porque eu acredito muito nisso, tenho sim, vivenciado muito isso, que sim, acho que a nossa marca pessoal é muito a nossa verdade, sim, a nossa essência, né? Os nossos propósitos, as nossas missões aqui nessa vida, que a gente não veio aqui só para passar pela vida, né? verdade, Então, verdade. conta a essência da Tatiane, como ela chegou hoje, como Sim, essa mulher, aham, né, empresária, enfim, mulher, sim, esposa, sim, namorada. Quem é a exatamente. Tati? Quem é essa mulher? Então, Shirley, desde muito pequena, eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa. Eu sempre gostei de inovar, buscar conhecimento, entender como que as pessoas se destacavam nas suas funções. E eu comecei a observar que tudo era treinável. Não existia uma pessoa que de fato falava assim, nasceu pronta, né? E eu comecei a observar o caminho dessas pessoas, o que que conduzia é, o que fizesse com que essas pessoas se destacassem uma das outras. Porque realmente, se você olhar no nosso mercado tradicional, normalmente existem pessoas que se destacam mais que as outras. E você começa a observar que o que muda de uma pessoa para outra, na verdade, são as atitudes, né? São os movimentos, são as referências que essas pessoas buscam, o conjunto de informações que ela adquire, o meio a qual ela está envolvida, as pessoas que conduzem esse tipo de conhecimento. E desde muito pequena, com essa minha criatividade envolvida, eu comecei a entender que eu precisava projetar em mim uma marca pessoal. Independente de onde eu fosse trabalhar na minha profissão, eu tinha que criar a Tatiane Cavalcante. Assim como cada um de vocês, eu super recomendo a valorizar o seu eu, porque nós somos o nosso maior ativo. Eu comecei a entender isso, que se você não se valoriza, se você não se ama a ponto de projetar o amor em outra pessoa e se colocar como segundo plano, como que você vai demonstrar, de fato, essa experiência adquirida? Então, a nossa Nossa, mentalidade, ela está muito mais além que mostrar, provar conhecimento. Ela está muito mais voltado ao nosso autocuidado, ao nosso bem-querer e à nossa valorização do nosso eu. lembrou algo que o meu sogro falou uma vez. Assim, sensacional. No primeiro momento impacta. Uhum. Como é que eu vou amar alguém se Sim, primeiro eu não amar a mim mesmo? A partir do momento que eu me amo, eu posso transbordar esse amor para o outro. Então, exatamente. nossa, assim, casou, isso já escutei há uns 15 anos Sim, atrás, e eu trouxe isso pra vida. Porque primeiro a gente se cuida, e aí a gente, a partir disso, pode cuidar muito melhor do outro. Apesar da gente ver no dia a dia que as pessoas fazem justamente o contrário. sim. Cuidam muito mais dos outros, priorizam os outros e esquecem de si mesmo. Esquece de si mesmo. E até em alguns momentos, às vezes as pessoas podem achar
E vamos ser bem real. Nossa, a pessoa está se achando tão autossuficiente. Não é autossuficiente, é autocuidado, sabe? É amor pela vida. É você ser responsável pelas suas atitudes, pelo seu projeto de vida, não culpar o próximo pelo seu insucesso. Então, se capacitar de fato que você acredite que você tem um potencial a agregar. Aprender com pessoas referências, modelar atitudes que realmente façam sentido com a sua realidade de vida. E essa Então, criança criativa que você essa relatou aí, criança ela criativa foi para um cresceu, adulto. virou um furacão de informações. Eu aprendi a palavra muito importante que é o não, que antes eu era uma pessoa super moldada dentro de uma caixinha, eu só fazia as coisas que as pessoas determinavam, e aí chegou um momento que eu falei, não, isso basta. Então, eu preciso tomar a postura da minha vida, preciso tomar uma rédea sobre o meu caminho, sobre o meu caráter, sobre os meus valores, e eu preciso valorizar o meu eu e ensinar outras pessoas a se amar dessa Quando forma. isso ocorreu? Isso Em que fase da ocorreu vida? no momento em que eu me senti desafiada a me auto-sabotar e dizer assim: será que você consegue? E aí eu comecei a entender por que outras pessoas conseguem e não eu. Eu preciso de aprovação de alguém para fazer algo de diferente. Então foi então que eu comecei a construir. Lógico, eu vim de uma base de formação, eu sou formada em comunicação social, sou publicitária, me ajudou bastante no conteúdo voltado para essa área, né? Mas eu vejo que não necessariamente você precisa ter uma formação, um MBA, estudar em Harvard, onde quer que seja. Você tem que ter o dom de buscar aquilo que faz sentido para você. E às vezes aquilo que faz sentido para você não faça para mim. Então eu comecei a valorizar os mínimos detalhes que faziam realmente com que eu me sentisse bem. Então por isso que quando eu digo que eu sou uma mulher multifacetada de diversas experiências, porque eu percorri vários ambientes de trabalho diferenciados, né? Inicialmente eu comecei como modelo, né? Tive uma experiência como modelo. Depois eu tive uma experiência de ser professora de informática, dei aula para alunos que estavam em recuperação de presídio, pessoas de boas recuperações. Era um projeto do governo super bacana, que me ensinou muito, né? Que era um outro lado da moeda que eu não conhecia. Então, assim, eu adquiri esse tipo de repertório com pessoas diferenciadas. Logo em seguida, fui trabalhar numa agência de publicidade, que é a minha área em si. Eu vi que era um ambiente bem disputado e eu sempre almejava, eu falava, não, eu preciso de algo a mais. Eu não quero só uma referência de uma empresa, eu preciso concretizar a minha marca pessoal. As portas foram se abrindo, eu trabalhei no mercado de moda, fui para a área de arquitetura, atuei como decoradora de ambientes e fui parar na área de vendas. A área de vendas me alavancou. Por quê? Foi lá que eu conheci diversos tipos de cliente. Trabalhei com carros de alto luxo, né? Eu vendia Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, enfim, todas as marcas. Tive muita experiência na Audi, né? A Audi me trouxe um repertório de bagagem de conhecimento muito grande pelas experiências dos clientes. E os meus clientes começaram a me ensinar qual que era o meu projeto de vida, o que eu precisava fazer para não ficar somente como vendedora, não discriminando a função de vendedor. Por quê? Hoje em dia as pessoas levam muito pelo lado, se você não for fazer nada, você vai ser vendedor, né? É como se Você não, fosse, né, uma como se fosse uma profissão. E profissão é algo assim aleatória. todo mundo precisa para Todo vender para um mundo precisa. namorado, para se vender numa entrevista, né? A venda é o Exatamente. tempo todo presente, mas a gente não Não percebe. percebe. E depois eu comecei a É uma perceber, arte, o que eu falo, é é uma uma arte. arte. E tudo é venda, todas as profissões são vendas. O médico vende o seu serviço, o arquiteto vende seu projeto, o advogado vende lá o contrato que ele tem que fazer com a pessoa que vai ser testemunha, vítima, enfim. Então, eu comecei a valorizar essa área de tal forma que eu vi que tudo se movimenta através das vendas. E aí eu vi que se eu criasse uma identidade forte, que seria a minha marca pessoal, trabalhasse esse conjunto de vendas, qualquer nicho que eu fosse, eu ia saber me adaptar. Porém, eu entendi, através dessa experiência que eu adquiri com essa diversidade de profissões, que necessariamente você precisa se projetar como ativo do seu produto. Porque, assim, existem várias pessoas que podem ser substituídas, que podem fazer o seu trabalho, que às vezes pode ser até melhor que você. Mas você tem que criar uma autenticidade única que isso ninguém vai te tirar. Então, foi isso que eu fui adquirindo ao longo do tempo.
E para eu chegar a esse tipo de conhecimento, eu tive que buscar a ajuda dos livros. Foi nele que começou a abrir a minha mente, porque, como eu falei, eu era uma pessoa altamente manipulável, onde as pessoas falavam, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E eu não saía dessa caixinha. Foi então que os livros me viraram a chave e eu comecei a entender que eu precisava me posicionar, que eu precisava me valorizar, dizer, eu preciso disso, eu não preciso disso. Não foi desmerecendo nenhuma profissão, porque toda profissão Acho que realmente me cada colocou uma delas foi fazendo aonde os tijolinhos, né? E foi, a foi junção desse gerando. mosaico Exatamente, foi me fez uma Tati moldando surgir. me surgiu, e surgiu a Tati, né? A Tati hoje que eu costumo dizer fascinante. Eu uso essa palavra fascinante porque eu acho ela muito forte. Eu aprendi a valorizar o meu eu preciso disso para passar um bom conhecimento para as pessoas, para ajudar as pessoas a encontrar o que há de melhor nelas. Então, essa é a minha experiência inicial. Uhum. Eu sou muito feliz, né, por ter passado por todo esse tipo de experiência para ter essa base de conhecimento e passar para outras pessoas que passam por desafio de transição de carreira e possam encontrar o seu melhor em qualquer área da sua vida. Vejo que no relato que você traz, você teve coragem de Coragem. dizer não, coragem Exatamente. de mudar de carreira várias vezes. Sim. Quantas vezes a gente é infeliz e isso traz a infelicidade, traz diversos problemas. A gente vejo um mundo onde as pessoas estão com depressão, ansiedade, surtando, né? Principalmente as pessoas tiveram contato consigo mesma. Elas tiveram que entrar em contato com algo mais difícil, que é internalizar, olhar o Sim. que eu quero, o que eu não quero. Será que eu quero essa carreira? Será que eu Exatamente. não quero essa carreira? Exatamente. Aí pensa muito no que os outros falam, no que a Sim. família, porque eu entendo que muitas vezes a gente quer fazer projetos e eu me vejo nisso também, né? Sim. Como nutricionista, nesses 13 anos de jornada aí, eu mudei muitas vezes. Talvez a Shirley de ontem não é a mesma de hoje. Cada livro que a gente busca, cada desafio que a gente supera, cada opinião. Nesse processo, muitas pessoas chegam, fazem o que precisam, muitas pessoas saem. Sim. E nem sempre as coragem de assumir, Uhum. né? De sair dessa zona de conforto que as pessoas falam e acham que isso é arrogância, é egoísmo. Claro que tem uma linha tênue, né? A gente tem que ter o respeito às opiniões, mas a gente não tem que internalizar e aceitar tudo. E isso a gente cast hoje para falar de saúde, saúde mental, e a gente vai fazer vários outros para aprofundar. Hoje eu trouxe uma pessoa real, que não é psicóloga, mas que enfrentou muitas dificuldades para se tornar quem ela é, para ser a mulher fascinante que todas nós podemos, cada uma com o seu detalhe, com a sua essência, com a sua missão. E tá tudo bem se a missão é ficar em casa e cuidar dos filhos. É algo mais nobre. Porque eu Sim. vejo mulheres no consultório que às vezes, Sim. eu abandonei minha carreira para cuidar dos meus filhos. Que atitude nobre, você Nobre. cuidou de um outro ser humano, de alguns seres humanos, Sim. né? Transformou os seus filhos e depois começa. A gente vê isso na cirurgia plástica Se também. deu um intervalo na Se vida, deu um né? intervalo na vida, colocou na prateleira a carreira, Sim. trouxe para a prateleira o cuidado da família e depois retoma aquela carreira. O que não pode é esquecer dos sonhos. Sim. Eu gosto daquela frase demais, né? Ao Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. Exatamente. E sonho. Exatamente. Combustível. Os pés no chão, com estratégias, né? Vivenciando cada fase que a gente precisa viver, porque tudo na vida, seja bom ou seja ruim, vai passar. Você pode ter certeza que vai passar. Em cima disso que você está falando, Chico, tive essa experiência de pausa, né, na minha carreira. Eu me projetei para criar essa pausa, né, que é um assunto até que eu já estava me organizando para fazer esse projeto da minha vida, que era fazer um livro, né? E eu consegui concluir diante dessa organização mental que eu me projetei, porque em outro momento da vida, se eu não tivesse essa bagagem de conhecimento, se eu não tivesse buscado estar com pessoas que tinham esses mesmos valores, talvez eu não teria conseguido. E eu queria muito algo, só que eu não sabia como conquistar. E foi quando eu me permiti justamente criar essa pausa, que foi uma pausa necessária de 5 meses, onde eu aproveitei muito, viajei, eu escrevi,
eu saí com amigos, eu me diverti, fiquei em casa sem fazer nada, que eu acho que é um momento necessário também. Muita Nossa, gente muito criativo. fica ocioso, né, ociosa, por falar assim, nossa, eu tô sem fazer nada, eu não sou ninguém, você perde o seu valor, você perde a sua essência. Não. É necessário em alguns momentos da vida, em algumas fases, para você progredir, sabe? A sua progressão depende de intervalos também. Você não pode ser somente uma máquina Acelerar, humana, acelerar. né? Nenhum carro aguenta ficar acelerando o tempo todo. Exatamente, Tem freio. acelerar. Todo carro tem um freio em um momento da vida, né? Então a gente precisa criar esses intervalos. É claro que quando a gente está acostumado a ganhar bem, né, a ter um estilo de vida, você pode comprar tudo aquilo que você quer e dar uma pausa, financeiramente tudo muda, mas mentalmente você evolui. Então é Uhum. aí que você começa a colocar na balança o que é mais interessante para você. É somente a parte financeira ou a parte mental? Vamos encontrar o equilíbrio. E aí é onde Sim. você começa a entender que nem tudo na vida é só dinheiro, né? Nem Você todos são bens precisa, materiais. nem tudo são bens materiais. Então, Aliás, eu assim, acho que as coisas mais valiosas da vida nem dinheiro paga. nenhum O dinheiro tempo. paga, nenhum dinheiro O tempo paga. não tem como você comprar. Não tem, não tem. E isso é muito especial quem vive. E, na verdade, é uma oportunidade, porque quem tem esse privilégio, na verdade, de criar essa pausa na sua carreira para pensar um pouco mais, para estudar, para se compreender, para se analisar, para entender qual é a sua essência, qual que é o seu propósito, o que que você veio fazer nesse mundo, como você pode ajudar outras pessoas, isso é muito importante para a sua saúde mental, Com certeza, e é um dos né? pilares da saúde, né? Por isso que a gente Exatamente. trouxe. Não é só, É, não é só fazer dieta, não sim. é só também só cuidar da mente, né? Não é Enfim, só. cuidar da espiritualidade, Sim. os conhecimentos, livros, modelar em outras pessoas, enfim, são muitas coisas que nós podemos fazer. Às vezes eu escuto pessoas falando, eu não tenho dinheiro. Pode caminhar, olhar para o sol, para o céu, Sim, agradecer pela vida agradecer pela maravilhosa que vida, você pelo tem, dia que você tem hoje, pelo exatamente que pela você tem hoje. oportunidade de estar com saúde. Eu acho que a saúde é o primeiro pilar, né, que a gente precisa cultivar para realmente a gente ter essa busca do conhecimento, né? Assim, as pessoas elas costumam enxergar a gente como que a gente se vê é como as pessoas vão enxergar. Se você está lá de mau humor, triste, cabisbaixo, é assim que o próximo vai te enxergar. Então, em qual momento da sua vida você precisa se colocar como prioridade para que as pessoas realmente te dê autoridade e te valorizem? É isso que a gente precisa. A gente precisa se colocar em primeiro lugar, precisa analisar e filtrar aquilo que faz sentido para a nossa vida e ajudar outras pessoas. Falando em saúde, eu vejo que as pessoas pensam em saúde na ausência de doenças. Mas saúde não é só ausência. Ela vai muito além disso. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, exatamente o que a Organização de Saúde traz. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Então, isso me diz o quê? Que é inclusive o tripé do meu atendimento como profissional nutricionista. A gente precisa olhar o corpo, a mente, o ambiente. Quando eu digo de mente, vai muito além só de pensamentos, né? Vai de propósito, de espiritualidade, não de religiosidade, mas espiritualidade. Porque existe energia, existe as decisões que a gente toma e que o universo vai conspirando a nosso favor, né? Ou não, Sim, para que a gente esteja no lugar que a gente precisa estar, né? exatamente. Quando a gente fala sobre corpo, mente e ambiente, a gente começa a entender que, na verdade, o nosso corpo ele é apenas reflexo que a gente tem guardado aqui dentro, né? Então, se você não está muito satisfeito com o que você vê no espelho, provavelmente a sua mentalidade está bagunçada. Em algum momento da vida, nós somos, às vezes, individualistas a não enxergar esse tipo de informação, porque em algumas situações a gente acha que sempre tudo está muito bom, está tudo muito bem. A gente precisa ter a humildade de parar em algum momento da vida e enxergar: eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. E como que a gente descobre, para ter um reflexo bom do nosso corpo, na nossa mente, como que a gente sabe se a gente está indo bem, se a gente está indo mal? Perguntando para outras pessoas, pedindo feedback. Eu acho
E essa humildade de ter um feedback e saber o que realmente as pessoas gostam, quais são as suas qualidades, os seus defeitos, não vai te colocar numa situação constrangedora, e sim vai te alertar a saber melhor o que você precisa melhorar para fazer sentido na vida de outra pessoa. E o ambiente, gente, eu acho que é a parte mais importante da nossa realidade de vida. Porque tem aquela frase clichê que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, e de fato isso é muito real. É muito forte, Então, né? assim, é muito forte, é muito real. Então, se você é uma pessoa que costuma reclamar muito, que acha que tá tudo ruim, que nada dá certo, que só a grama do vizinho é mais verde que a sua, sabe? Eu já passei por isso, eu falo por experiência própria. Eu era uma pessoa que me auto-sabotava, que achava que o outro era melhor do que eu, e eu não aceitava essa progressão de vida, essa parte boa da vida. Foi quando eu tive um start, eu falei, não, peraí, eu tenho que mudar a minha mente. Se eu quero coisas boas para mim, eu não dependo da opinião do vizinho, eu não dependo da opinião da amiga, da família, do pai, da mãe, do sobrinho. Eu preciso me posicionar, eu preciso me amar para fazer acontecer. Se eu quero ter um carro novo, eu vou ter através do meu esforço, através da minha capacidade, da minha realização, eu vou estudar, vou atrás e vou conquistar. Então, assim, o ambiente a qual você está envolvido hoje, preste atenção, talvez você não progride na vida porque você está num ambiente mais pesado. Qual E é é o difícil conselho? lutar contra um ambiente, É né? difícil lutar, eu costumo dizer que a gente luta todos os dias contra um sistema, mas eu aprendi a me blindar daquilo que não faz sentido para mim. Então, se eu estou num ambiente onde é somente críticas destrutivas, eu escuto, eu filtro, mas eu não armazeno. Isso que é a parte mais interessante do conhecimento. Quando você passa a ler, quando você passa a armazenar conhecimento para sua mente, você começa a filtrar que aquilo que você fala não é aquilo que eu tenho que aceitar para mim. Então, assim, a sua opinião, pronto, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu Fala busquei. mais de quem tá falando do que quem tá escutando, Exatamente. A pessoa né? ela só fala aquilo que ela tem dentro dela. Então, assim, por que não melhorar o nosso repertório interno? Parar de reclamar, buscar soluções. A vida realmente é Foco na cheia de solução. problemas, né? Sim, todos os Mas a gente dias. precisa melhorar o nosso repertório, a nossa motivação. Não é aquela positividade tóxica que muitas pessoas falam. Mas se você não trabalhar o seu mindset, a sua mentalidade para ser uma pessoa próspera, quem vai te colocar lá quando não tiver mais ninguém? Então, As pessoas somente você. pensam que motivação. O que é a palavra motivação? Motivos para agir. Não é estar feliz todos os Exatamente. dias. Não Não é. é todo dia que você vai acordar e falar, cara, isso que eu vou fazer. Não, tem dia que você vai acordar e falar, caramba, hoje eu não tô afim de nada. Mas apesar de eu tenho um Exatamente. propósito, Sim. eu tenho algo que eu quero conquistar. Seja o que for, a casa, o carro, a família, uma viagem, carreira, algo que você Exatamente. precisa. E as pessoas às vezes erram nas metas. E aí Exatamente. colocam metas altas demais, sem entender que para chegar ao topo precisa alguns degraus. Sim. E chegar ao topo, eu falo, quanto mais a gente vai crescendo, mais problemas a gente passa a se tornar Adquirir. capaz É, de solucionar. E exatamente. outras pessoas vêm no caminho, porque ninguém cresce sozinho. Quem cresce sozinho. Por isso a Precisa gente estar tem que junto com passar essas pessoas, né? por esse propósito, né? Eu acho que todo Por mundo esse tem esses momentos processo. e a gente tem que entender que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. E quando você busca esse equilíbrio emocional, é quando você começa a não assim, comemorar muito pelo seu sucesso e nem também achar que tudo está muito ruim porque deu errado. Você Uhum. começa a entender, poxa, eu estou passando por essa fase da vida muito bacana, que bom, vamos aproveitar ela e melhorar o meu repertório, o que, que eu posso fazer de melhor. Em algum momento você Vai dar decaiu, porque errado. vai acontecer, Vai. e isso de fato você tem que estar preparado psicologicamente falando, é a hora que você vai falar, alguma coisa eu vou aprender ali com esse ensinamento. Então, eu não vou me entregar, eu preciso me valorizar, eu preciso cuidar da minha saúde, do meu corpo, da minha mente. É aí onde a gente busca alguns recursos, né? Uma alimentação mais saudável, um Com exercício físico, e certeza. tudo isso contribui para a nossa mentalidade. Profissionais para te ajudar nesse processo, né? Sim, Seja, sempre falo aqui em praticamente todos os episódios, que não adianta a gente querer resolver tudo sozinho, achar que a sim, gente é autossuficiente. E sim, pedir ajuda não é nenhuma vergonha. não é. Pedir ajuda para o familiar,
exacerbar e mostrar ali que você precisa se ajuda. Às vezes a gente pensa que tem alguns perfis que é uma muralha, que eu dou conta de tudo. E aí o outro pensa que você é realmente essa muralha e não vê que você precisa de ajuda naquele momento. Do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, dos médicos. Claro, os pilares, o básico, bem feito, gente. Sono bom, alimentação, ok. Atividade física, descanso, alimentar a alma, alimentar a mente. E ser o protagonista da sua vida. Acho que em alguns momentos da sua fala, eu percebi isso. Eu fui protagonista da minha vida. Eu não deleguei, para outras me pessoas. autorresponsabilizei, porque eu quero chegar a tal lugar. E não é jogar porque o país está assim, porque o governo é assado, porque a minha mãe, porque meu filho, porque o meu marido. Não, é você no processo. Não como culpa, mas sim como uma autorresponsabilidade. Exatamente. Para que a gente consiga realmente mudar o cenário que a gente está hoje, né? E isso realmente faz, como você bem colocou, essa conexão meu corpo. Porque eu tenho uma frase que inclusive eu coloco em muitos materiais que eu entrego para meus pacientes: o corpo alcança o que a mente acredita. Exatamente. Pode perceber, se eu tô com a roupa toda escura, sem maquiagem, não se arruma, nós mulheres, né, os homens fazendo barba e cortar o cabelo, você começa a internalizar aquilo. Agora você levanta, né, cabeça erguida. Apesar de tudo que eu estou vivendo, eu vou me arrumar hoje e vou trabalhar. Eu vou fazer atividade física não porque eu quero comer mais, por recompensa. Essa atividade física eu quero envelhecer bem. Eu quero ter um corpo do qual eu tenha independência. Eu vou me alimentar para que eu tenha neurotransmissores, para que eu tenha energia para construir os meus sonhos. Então, essa mentalidade de qual o significado que a gente coloca naquilo que a gente está fazendo começa a gerar várias energias celulares, né? Conexões, sinapses no nosso sistema nervoso, e a gente começa a se colocar em movimento. E quando a gente coloca-se em movimento, as pessoas ao redor também vão percebendo esse movimento e te auxiliam a chegar nessa saúde mental. Por isso que fala essa questão que a Sheila falou, que a gente precisa procurar profissionais capacitados, que é extremamente importante consolidar isso, né? Porque hoje em dia as pessoas trabalham com o propósito de ajudar outras pessoas. Então, você se acha altamente autossuficiente em fazer tudo, uma hora essa conta chega. Chega, né? cara. E aí ela chega no seu corpo, ela explode, você entra em tristeza, em agonia, em desespero. Então, assim, como que a gente faz para a gente pedir ajuda? Peça sempre um feedback. Eu acho que, assim, ter essa humildade de perguntar para as pessoas o que a gente pode melhorar. Às vezes a pessoa está extremamente acelerada e não se preocupa com isso, e isso tem que necessariamente ter uma ajuda de um profissional, né? E essa área da nutrição ela é extremamente importante para a gente conduzir o nosso físico. Também precisa de um profissional, assim como a Sheila, a nutricionista, que é minha nutricionista maravilhosa. Ela me assim, direciona, né, sobre essa alimentação mais saudável. Então, eu uso tudo isso a meu favor. Alimentação saudável, como você colocou, isso. Tati, já aproveitando esse início aí, quando você vai ao nutricionista, não é só para pegar uma dieta. A dieta talvez vai 3, 4 consultas depois. Eu vejo os pacientes falando, peraí, mas não tem uma dieta, um plano, um papel que eu possa seguir? Sim. Não, porque alimentar-se é algo que vai muito além da contagem de calorias. Quando eu penso no que eu vou comprar, o que eu vou pedir no iFood, né, nos aplicativos aí de comida, com quem eu vou me alimentar. Então, antes de um papel da contagem de calorias, existe todo um planejamento, que a Tati é ótima também. Ela ajuda a gente na clínica assim maravilhosamente. Por quê? Tudo precisa de uma rotina, de um planejamento, de uma vivência. Aí vai ao nutricionista só quando as coisas dão certo. E quando dão erradas? É aí que o profissional entra para facilitar o processo. Para entender quais, porque uma coisa é para mim, outra coisa é para você. No papel, tudo cabe. Agora, quando a gente coloca em prática na vida real, a cultura, o hábito, né, o planejamento financeiro, então, é muito importante. Eu aprendo muito com meus pacientes, assim, e com tantos outros. Muito mais aprendo do que eu compartilho meu conhecimento. Na verdade, acho que é uma troca muito importante. Nesses 13 anos, meu Deus, se eu olhar para a nutricionista pessoal lá atrás e para a Nutri de hoje, eu tive que aprender muito mais sobre o ser humano do que propriamente
sobre a bioquímica, sobre a biofísica, né? Sobre a Sim. fisiologia. É uma junção de vários pequenos conhecimentos, assim como foi na sua jornada. Sim. E a gente ter saúde, como eu coloquei lá, né? Que não é só a ausência. Quantas pessoas vão no consultório sem nenhum CID, sem nenhum código de doença internacional? Cansada, fadigada, triste, sem dormir. Mas qual a doença? Quantas dores no corpo? Lá na alma, Calma, exatamente. lá na Na cabeça, mente. de coisas que você nem imagina. Sim. Que o inconsciente está te cobrando. E a pessoa, isso é tão sério, porque normalmente ela se olha, ela se vê no espelho, né? Ela acha que é só o corpo. Se ela fizer uma alimentação mais regrada e não cuidar da mente, está tudo bem, faz algum procedimento ali que vai resolver, mas não. É o conjunto, gente. É extremamente importante a gente buscar esse equilíbrio, né, da nossa mente um pouco mais saudável, das pessoas que convivem ali ao seu redor, pessoas que realmente engrandecem, que te valorizam, que te colocam para frente, que encontram o que há de melhor em você e te ajudam, te inspiram também a influenciar de uma certa forma para que você conquiste algo que você goste, que você se alimente melhor, que você tenha um momento de fazer sua atividade física. Eu sei, por experiência própria, a rotina da parte do comércio, principalmente, é muito intensa. Então, assim, nós Engole a criamos. gente, né? Exatamente, a nossa rotina é muito intensa. E como que a gente faz isso, né? Nos Nossa, nossos acabou de fazer a intervalos? pergunta que Então, eu eu ia vou te deixar você fazer fazer. a pergunta. O Pode que fazer. fazer, apesar, né, de todos os desafios diários, para ter motivação para se cuidar? Então, a motivação, ela vem da onde? Você tem que criar, simplesmente. Ela não nasce como uma receita de bolo. Ou você faz acontecer, ou você faz acontecer. Pronto e acabou. Você precisa se inspirar, você precisa ter atitude. Não basta ter só conhecimento. Pronto, agora eu sou uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de coisas boas e tudo vai acontecer na minha vida como se fosse a lei da atração. Não. Precisa-se de movimento, de ação, de intenção. Então, o que é mais difícil é se movimentar, é fazer acontecer. Nada vem fácil nesse mundo. A gente precisa, de uma certa forma, nos posicionar e criar os nossos intervalos, porque eu sei que são poucos, mas dá para administrar sim. Se você criar uma estratégia de planejamento, você vai conseguir conquistar aí esse equilíbrio. Se colocar na agenda, né? Se colocar na agenda, a Shirley falou a palavra certa, se colocar como prioridade. Eu sempre falo, você é o seu maior ativo. Verdade. Cedo. Ou vai Exato. fazer atividade cedo. Ter uma Sim. rotina de café da manhã, né? De responder o WhatsApp, Sim. de estar nas redes sociais. Então, sempre se colocar Em em prioridade. A prioridade minha junto com suas rotina, tarefas diárias, né? exatamente, colocando assim a minha experiência em prática, eu sempre projeto para fazer o exercício físico pela manhã. Nem sempre isso acontece, vamos ser reais, somos seres Tem humanos dia que 7 reais, horas da né? manhã tem que estar no consultório. Exatamente, a gente chega cedo no consultório, tudo, toda uma estratégia, um planejamento. Eu tenho meu horário de leitura que eu não abro mão por nada nesse mundo. E quando eu não consigo, porque isso também acontece, tá, gente? Nem sempre, não é todo dia que a gente lê um livro, não. Uhum. Mas eu tenho uma rotina de podcast diária que me alimenta de conhecimento. Então, assim, quando eu não consigo fazer minha atividade pela manhã, eu me projeto para a noite. E se eu não vou à noite, eu tenho algo de punição para mim, que isso aí é eu comigo mesmo. Se eu não faço o exercício do dia e eu quero muito, por exemplo, comprar um sapato. Já me projetei para comprar aquele sapato porque eu trabalho realmente para conquistar aquilo que eu quero. Eu sou desse jeito, eu sou bem objetivo. E aí eu não fiz atividade física, eu vou me punir. Eu não vou comprar mais aquele sapato porque naquele dia eu não fiz o exercício físico. Então eu vou criando estratégias que me forçam a fazer o que tem que ser feito. Não é você ser uma pessoa gananciosa, mas você precisa criar estratégias para fazer as coisas acontecerem. Porque se você colocar como referência que o seu amigo dá certo e você não, é porque ele faz mais do que você. E você precisa fazer para ficar igual ou melhor. Então é se colocar como prioridade, fazer o que tem que ser feito. É importante também que eu vejo que acontece, a gente não tem controle de tudo. Não. Vai acontecer em alguns momentos que, apesar de todo o planejamento, algumas coisas vão fugir do nosso controle, né? Um acidente, uma doença. Sim. E não se sentir culpado, porque 1%, sei lá, 10% fez. Você fez os outros 90%, então valorize os outros 90% que você fez. Sim. E ok, porque senão você vai ficar no foco. Não fiz, tenho que fazer, aquilo vai te cobrando o tempo todo. Não, ok, não fiz.
Não deu certo, É mas amanhã vai aceitar o dar. processo, Aceitar né? o processo, Eu acho que exatamente. tem momentos assim, eu coloco mais como um desafio, assim, porque eu vi que a minha performance melhorou depois que eu comecei a me autodesafiar. Mas assim, não colocar aquilo como padrão de vida, né? Porque senão você enlouquece, de fato. Aham. Tem que fazer, Então, tem que fazer, tem que, né? eu só preciso me preencher de bagagem de conhecimento, porque aquilo me faz bem, aquilo me Uhum. satisfaz. Então, eu procuro hoje fazer tudo aquilo que preencha o meu coração de coisas boas, sabe? Eu não fico esperando, eu tenho que esperar a opinião de alguém para projetar aquilo que eu quero realizar. Não, eu preciso fazer aquilo, eu vou criar uma estratégia, eu vou criar um planejamento e vou seguir. Então, eu crio uma linha tênue que vai me ajudar a chegar no meu objetivo. Porque não existe ninguém que chegou lá no final, conquistou tudo do bom e do melhor, pulando a cerca, né? Não. Então, assim, tudo é muito estratégico, mas exige esforço e, como eu sempre falo, existe movimento, né? Existe disposição. Vamos falar sobre vícios emocionais? Você falou muito Vícios durante sua fala, emocionais. sabotagem, me sabotei. Conta um pouco Exatamente. sobre isso, com as suas experiências com os vícios, alguns, né? Porque Exa são vários. Eu tenho uma ferramenta que eu uso no exatamente. consultório, uns 20. Nos 20, Mas é. selecione uns três pra gente falar um pouquinho sobre Então, vícios vícios emocionais. emocionais, eu acho que todos nós passamos por esse tipo de sentimento, né? Ninguém é detentor 100% da felicidade. Em alguns momentos nós oscilamos muito, ficamos tristes, às vezes cabisbaixo, às vezes com depressão sem saber que está com depressão, às vezes você acha que você não consegue fazer porque você não é capacitado para ter o merecimento. Então, esses são sentimentos que, a meu ver, hoje, entendendo essa parte do conhecimento, são destrutivos, porque eles inibem o seu alto astral, eles inibem o que você tem de melhor, a sua performance ela cai. Então, assim, a tristeza, se você começar a observar que você anda muito quieto no canto, com ombros caídos, muito triste, isso é um mau exemplo de que você está aceitando para a sua vida. Então, assim, está na hora de mudar a sua postura, de aceitar coisas boas. Eu costumo falar muito que existem os sentimentos curativos, né? Que é a felicidade, o poder, a conquista. Mas tudo isso, Shirley, dos vícios emocionais, se você não muda a sua mentalidade e aceita que você vai ser uma pessoa triste, que você vai ser uma pessoa que não vai conquistar nada na vida, você não ganha menos do que o fulano, porque você acha que você é inferior, porque o outro conhece o dono da empresa e é mais capacitado. Isso não existe. Existem pessoas mais estratégicas, talvez melhores do que você, no sentido de buscar referências melhores, atitudes melhores, ações melhores. Então, tudo depende da sua ação, né? Da sua intenção. Então, assim, se Uhum. você quer ser uma pessoa feliz, procure aquilo que faça sentido para você, sabe? Se você gosta de viajar, se você gosta de dormir, se você gosta de não fazer nada, se você gosta de ir para uma academia, eu acho que cada um tem o seu projeto de às vezes o meu projeto de vida é diferente do seu. Então, o primeiro passo aí para você eliminar parte desses vícios emocionais, porque eles vêm de vez em quando, eles aparecem, eles oscilam muito na nossa vida, mas a gente tem que ter parte desse conhecimento para que a gente possa realmente ultrapassar essa barreira e buscar coisas boas aí de referência para nós. A autossabotagem é um, né? A autossabotagem, eu acho que é algo mais difícil de lidar, né? Porque, por exemplo, você tem que fazer algo, mas aí você fala, eu não sei se eu vou porque eu não sou tão capacitada assim, né? Isso é ruim. Você tá ali, você foi convidado para algum projeto, se você foi chamado, se coloque como referência, sabe? Pare de se Mereça, sabotar, aceite o aceite o merecimento, né? merecimento. Aceitar o merecimento, ele te conduz a coisas boas. Quando você começa a aceitar coisas boas para você, é impressionante. A gente fala muito da questão da lei da atração, mas aquilo que você busca, você atrai. Se você reclama muito, você vai Atrai atrair mais muitas coisa pessoas ruim. que reclamam, as coisas vão dar errado, você vai bater o carro, vai furar o pneu, a pessoa vai gritar com você. Então, assim, vai desviando, entendeu? Você não precisa aceitar aquele problema para você. Então, você começa a mensurar o que de fato faz sentido você absorver e o que faz sentido você colocar para fora. Então, armazenar esse tipo de informação, esses sentimentos curativos, é necessário para que você tenha uma vida um pouco mais plena, mais saudável, que você seja satisfeito com o estilo de vida que você leva, sabe? E a escolha é sempre sua. Escolha sempre Você vai sua. escolher o que faz bem pra você, não que o outro quer que você queira, Exatamente. né? De novo, depressão e tristeza são coisas bem diferentes, gente. Isso é uma doença séria que precisa de tratamento
medicamentoso, saudável, acompanhamento, terapia. Não é algo simples, precisa ser tratado e não é ser fraco, jamais. Então, se tá com esses sentimentos, autossabotagem, como a Tatiane colocou, é algo difícil. Você vai precisar de alguém de fora fazendo algumas perguntas para entender que você está se colocando em algumas situações. Então, busca ajuda, tá? De vários profissionais. Aproveitando, quais são os livros, os 3 aí que você julga, Sim. que foram bem importantes e que o público que nos assiste possam, de repente, ler e trazer para si também esses conhecimentos que te ajudaram tanto na sua carreira? Então, como eu falei, eu cresci muito nessa área de vendas de alto ticket. Eu percebi que eu precisava de ter uma base de conhecimento para eu evoluir mais como profissional. Tem um livro que foi muito marcante, inclusive eu conheço o autor desse livro, né? Tive a Olha! oportunidade de ir dentro dele. É uma pessoa transformadora. E depois desse livro dele, para quem me conhece, me segue nas redes sociais, sabe que eu sou uma leitora assídua, né, de livros. E eu trouxe, você colocou 3, né? Eu acabei trazendo 4. Pode ser mais do que 3. Acabei trazendo 4, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Esse livro aqui do Caio Carneiro, Seja Foda. Gente, ele é muito interessante, porque o foda aqui, que às vezes a palavra assusta, mas é feliz, otimista, determinado e abundante. Incrível. Isso aqui mudou meu mindset a partir do dia que eu adquiri esse livro. E depois que eu li esse livro do Caio Carneiro, passei aí, inclusive, em palestras dele, eu comecei a entender que eu não dependia mais, que o meu estilo de vida, que tudo aquilo que eu quisesse conquistar, não dependia mais do que as pessoas determinavam para mim, sim daquilo que eu projetaria para minha vida. Então foi muito importante, foi um marco. Eu sempre falo desse livro porque ele me empoderou como mulher, ele me colocou para pensar o que realmente tinha validade para mim. Então, é um livro que eu mega recomendo se você está precisando de um start, de virar a chave, é esse livro aqui. Show! Um segundo livro que eu acho que todo ser humano precisa, que é As Armas da Persuasão, tá? Do Robert Cialdini. Esse livro, ele é altamente estratégico para influenciar e não se deixar influenciar. Essa técnica, ela é fantástica. Você imagina você influenciar pessoas e não se deixar influenciar pela opinião do próximo. Então, tá aqui uma dica. Influenciar é totalmente diferente de manipular. Exatamente. São coisas assim totalmente diferentes. Esse livro fala justamente sobre isso. Então, você vai conseguir entender melhor o que é uma influência, o que é uma manipulação. É super interessante. Esse aqui foi o que me deu coragem para fazer tudo isso que eu falo hoje, destemida, eu me considero uma pessoa destemida, que é a coragem de ser imperfeito. Se você tem medo de fazer o que você está palpitando aí no coração e não tem coragem, você tem que adquirir esse livro. Do Brené Brown, gente. Ele fala de como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar quem você é. É isso que nós precisamos, ser quem nós somos, com a nossa autenticidade, acreditar no seu potencial e fazer aquilo que vibra no seu coração. E um quarto livro super especial, que na verdade eu não tive a oportunidade ainda de lançar assim oficialmente, vai ser lançado exatamente aqui agora. Podcast. Olha exatamente, uma grande oportunidade, que é o meu livro que eu acabei fazendo. Eu criei essa pausa, como eu falei, né? Só falar o nome do livro, né, gente? É Seja Fascinante, como influenciar pessoas através da sua marca pessoal. A importância desse livro é exatamente o projeto de vida que eu levo para mim, né? O que me transformou, o que me fez uma pessoa sábia. Hoje eu sei lidar com qualquer tipo de vulnerabilidade, de situações constrangedoras. O meu livro, ele é bem cirúrgico, ele é bem objetivo em cima de todo o conhecimento que eu venho adquirindo nos outros livros. E um pouco da minha experiência, claro. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, quer encontrar positividade na sua vida e você não encontra, esse livro aqui vai fazer a diferença. Então, vai sair quando o livro? Então, esse livro, eu projetei ele, eu comecei a fazer ele em outubro e concluí ele em fevereiro. Eu achava que seria pelo menos 1 ano, 2 anos. Mas como eu criei o meu intervalo para exatamente projetar esse livro, eu foquei demais, de manhã, de tarde, de noite, às vezes madrugada, eu sempre escrevia, digitava. E é um livro inspiração para você que tem vontade de ser protagonista da sua história, de contar um pouco daquilo que você gosta.
eu coloquei todas as técnicas que eu considero práticas, que realmente para mim funcionavam e eu acredito que possa ajudar você aí também. Eu terminei esse livro em fevereiro e eu lancei em todas as plataformas digitais. Ele está à venda Então ele já pode ser adquirido. Exatamente. Esse aqui, inclusive, é o seu, tá, Shirley? Esse aqui, em primeira mão, é o Ai, seu. maravilha! Nutri ganhou, você E eu fascinante, fico podem muito me comunicar. feliz em entregar esse livro para Shirley, porque ela é uma pessoa muito especial. Ela tem uma energia surreal. Eu super me identifiquei com a Shirley, porque ela tem essa linha de pensamento muito parecida com a minha, né? Ela busca ajudar outras pessoas a encontrar o que tem de melhor. Ela é uma nutricionista fantástica, ela empodera a gente, ela coloca o nosso astral, ela levanta a nossa alma. E é isso que eu falo. Acho que assim, a vida da gente só faz sentido se a gente encontrar pessoas prósperas, né, que nos ajudam. Oh, Então, esse é o meu obrigada, livro, eu Tati. espero que Nossa, eu vou goste. ler e depois eu conto pra vocês. O Exatamente. que você colocou, assim, a recíproca é verdadeira, né? Sim, Eu, hoje, quando eu sento no consultório, quando eu venho aqui nas redes sociais, tudo que eu me coloco a fazer, eu entendi que a nutrição foi só uma ferramenta, né? sim. Meus pacientes acabaram até me apelidando de nutriterapeuta. Aham. Porque eu me coloquei para ser luz na vida de alguém, assim, né? Quando as pessoas me procuram, hoje eu falo, cada paciente que sente ali no meu consultório, que esteja comigo online, que escute aqui tudo, que ele possa acender uma sementinha, uma luz, Sim, né, uma dentro de chama de si, uma bondade. chama, para que a pessoa se torne protagonista da sua mudança de vida. Que Exatamente. seja uma coisinha. Aquilo ali vai acender uma fagulha e essa pessoa vai levar para outras pessoas. Por isso que quando a gente se coloca, entende o que a gente nasceu para fazer, a gente começa a encontrar pessoas como você para somar, né, ao nosso Sim, conhecimento, à nossa sim, missão. E a gente não faz nada sozinho. E eu sou muito grata, muito feliz por ter sido escolhida nutricionista, né? Porque sim. foi o último vestibular que Maravilhosa. eu achei que eu ia passar. Então, muito obrigada, eu vou ler assim com muito carinho. Já aproveita e coloca aqui para os nossos ouvintes como eles fazem para te encontrar, qual é a sua rede social, que aí o pessoal com certeza que vai ouvir Sim. aqui, tem aqui na descrição vão ter, para te encontrar, para buscar e começar a ler o livro também. Então, na plataforma Amazon vocês já conseguem encontrar o livro, né? Tem na Apple, na Google, lojas americanas, enfim, todas as plataformas mundiais estão à venda aí, o Seja Fascinante. E como eu falei, o meu livro é extremamente objetivo, então tem assuntos muito interessantes. Se você me permitir, eu vou falar até um pouquinho dos temas que eu abordo no meu livro, Claro. né? Porque às vezes é de interesse de você saber o que que se trata esse livro, né? Vou falar bem rapidinho. Ele tem muita criatividade, essência, autenticidade, propósito, foco, direção, objetivo. Fala um pouco sobre desenvolvimento pessoal, mercado de luxo, a qual eu me envolvi por muito tempo, fidelização de clientes, autoimagem, que na verdade a gente é o que a gente veste, né? Então fala um pouco mais sobre isso, O dessa capital visual, comunicação, né? do capital visual. Ruídos da comunicação, inteligência emocional, física, espiritual e do ambiente, pessoa magnética, como magnetizar para conquistar tudo aquilo que você quer, empatia, coragem, visualização, planejamento, autoestima, vícios emocionais, merecimento, oportunidade, network, gente, enfim, muito conteúdo. E no final eu coloco um desafio de 30 dias para que você Vamos aproveitar e já fazer esse desafio Exatamente. Eu agora? vou fazer esse desafio agora, para que são 30 dias depois da leitura do meu livro. Se você não se transformar, se você não encontrar a sua marca pessoal, você pode falar comigo que eu devolvo o dinheiro do seu livro. É impressionante como o Olha! meu livro ele é impactante. Ele me transformou de tal forma e as pessoas que tiverem a oportunidade de adquirir vão ser transformadas. Então É são isso. desafios pequenos que as pessoas vão colocar ali durante 30 dias Em e aí práticas. os desafios estão no livro. Mas Exatamente. siga a gente nas redes sociais, a Tati está sempre ali em contato comigo, que a gente vai dando uns spoilers dos desafios aí. Mas desde já, a partir de hoje, terminou esse podcast aqui, qual o desafio que você precisa ter na sua vida hoje para que você tenha mais saúde? Pense nisso, anote e comece a executar todos os dias um desafio. Porque às vezes as pessoas querem fazer os 30 de uma vez, né? Mas Exatamente. pega um, preciso dormir melhor, vou dormir mais cedo, vou fazer higiene do sono. Faça isso por vários dias. E aí vai se tornando hábito, Vai se tornando hábito. vai mudando, né? Isso. Vai ali a disciplina, a persistência, que é isso que faz virar, né? Não é Exatamente. fazer hoje, amanhã parar.
Por falar em desafio, Shirley, hoje, assim, se você me perguntar qual que é o seu maior desafio, é ganhar da Tatiane, sabe? É não me sabotar, é entender que aquilo que eu estou projetando para mim, eu de alguma forma tenho que realizar. Porque o negócio é você querer e outro negócio é você executar. Então, eu quero ganhar daquilo que eu projetei para mim. Então, assim, minha competição é com ela, não é com mais ninguém. As outras pessoas fazem parte do meu jogo. Eu tenho que aprender a filtrar, né, e absorver aquilo que é interessante. Então, o nosso desafio é o nosso compromisso com nós mesmos. Né? A gente precisa ter entendimento sobre isso para a gente progredir. Tati, eu tenho uma ideia aqui agora. Vou fazer com os outros convidados também, mas você vai ser a Sim. primeira, tá? Tá. Você vai me fazer uma pergunta agora. Surpresa! Maravilha, Do qual eu maravilha. também não sei, vou ser desafiada a responder. Se eu não souber, eu gravo outro podcast depois. Vamos lá. Eu até preparei a pergunta aqui, vamos ver. Então você já tava com vontade de me perguntar alguma coisa, né? Exatamente, eu estava programando aqui. Olha a conexão, Exatamente, gente. conexão é surreal. Eu e a Shirley, a gente tem uma conexão mental. Não sei explicar, gente, mas é como eu falei, as energias se atraem, né? As coisas boas se Vou te atraem. falar assim uma que coisa que eu acontece. falei pra Raquel. Deus não une pessoas, une propósitos. Une Eu tenho certeza que propósitos. nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Exatamente. E a pergunta que eu gostaria muito de saber, né? A Shirley é uma pessoa, ela tem uma bagagem de conteúdo imenso. Não é à toa que eu estou aqui ao lado dela, porque a gente tem que estar próxima de pessoas que nos favorecem, que nos ajudam de alguma forma de aprendizado, né? Então, eu estou sempre Obrigada. aprendendo muito com ela. Então, a oportunidade que eu tenho de estar com ela, eu já corro lá na Shirley, bato na porta dela e fico ali por perto, né? Pra gente aprender um pouquinho. Mas eu tenho uma curiosidade, né? De como que associa essa mudança de mentalidade a um estilo de vida saudável. Como que você explicaria isso para nós, né, seus pacientes? Como que você associa isso aí, a alimentação com a mentalidade? Bem, quando eu comecei a atuar como nutricionista, como eu falei pra vocês, alguns já eu saí da faculdade, falei, eu vou tornar referência em educação nutricional. Eu tinha feito um trabalho de conclusão de curso, no qual eu testei várias teorias, coloquei ali coisas que não existiam na época e hoje já existem. Eu escolhi trabalhar com crianças, porque eu acredito que se eu trouxesse aquela educação ali, de alguma maneira ela ia levar para a vida e a gente faria uma geração mais saudável. No dia da minha entrevista, a diretora da escola falou assim, mas eu só quero que você assine o cardápio. Só para isso. Eu nem quero contratar nutricionista. Primeiro eu me coloquei em movimento e eu fui buscar uma oportunidade numa escola filantrópica com crianças vulneráveis, onde eu não tinha recurso nenhum para exercer a nutrição, que é algo mais difícil e desafiador. Porque na faculdade a gente aprende um monte de protocolos, onde tudo funciona lindamente, mas a vida real é outro movimento. E eu trabalhava num hotel 5 estrelas, ou seja, coisas muito opostas. Eu já estava numa carreira assim de 15 anos de hotelaria. Eu me coloquei em desafio porque eu falei, já que eu fiz a nutrição, como que eu vou exercer isso sem recursos? Ou com o mínimo de recursos necessário? E naquele momento que ela me falou isso, eu falei, me dê a oportunidade de eu te mostrar que a nutrição vai muito além de um cardápio. Eu vou transformar a sua escola. Então a minha mente, naquele momento, não era para executar um cardápio, mas para ajudar todas aquelas crianças, as famílias daquelas crianças, os professores, os diretores, a comunidade escolar, através do alimento. Então, quando eu vejo uma pessoa que quer fazer a dieta, que ela foca na dieta e ela esquece que através daquela dieta, ela vai ter que planejar, ela vai ter que executar, ela vai ter que vencer desafios, ela vai ter que se relacionar com outras pessoas, ela vai ter que se relacionar com ela mesma. E é nessa mudança de mentalidade é que o resultado aparece. Porque você se coloca em movimento e enxerga a nutrição além do cardápio. Quando eu trago essa mentalidade que eu não vou fazer um exercício porque eu quero emagrecer, eu vou fazer o exercício porque eu quero me fortalecer. Eu não vou comer o alimento porque ele tem carboidratos, lipídios e proteínas. Eu vou consumir aquele alimento porque ele vai me trazer energia para realizar o que eu quero. Se eu penso assim, eu vou seguir de uma maneira. É assim que eu falo para os meus pacientes e mostro para eles que eles não estão ali para seguir uma dieta, mas para ser protagonista da mudança de estilo de vida, para ser protagonista da dieta que ele quer fazer. E qual é a dieta que funciona? Qual é a dieta que é melhor para você?
a que você consegue fazer. A que respeita a sua individualidade, a que respeita o seu metabolismo, a que respeita as suas condições de vida. Porque você é único. E cada um de nós é único, ninguém é igual. Então, quando eu enxergo assim, aí eu acredito que é uma mentalidade saudável. Não é estética. Estética é só um reflexo do que a gente faz, como você colocou para trás. Que a gente cuida desse templo sagrado que é o nosso corpo. E um espírito forte, ele precisa de um corpo forte, né? Então é assim que eu vejo a nutrição. Vai muito. E isso eu sofri muito durante toda a minha carreira, porque todo mundo falava que eu era meio doida, porque eu conseguia conectar coisas que ninguém conecta. Eu falei, mas eu vou estudar lá mais um pouquinho sobre diversos conteúdos para que aquele ser humano que vem até mim eu consiga de verdade ajudar. Por isso eu passei por muito tempo sem atuar em clínica, porque eu acreditava que eu ia cuidar de doença, e eu não cuido de doença. Eu gosto de prevenir doença, promover saúde. E é por isso que eu tô aqui hoje, nesse vídeo, nesse podcast, nesse Instagram, para mostrar que a nutrição é isso. É muito além da contagem de calorias. E é com essa mentalidade que a gente consegue mudar a nossa vida. Maravilha, Chico. Maravilha. Respondi? Respondido demais. Você, como sempre, maravilhosa, né? Obrigada. Com as suas palavras, com o seu conhecimento, com o seu discernimento. Sempre transformando vidas. Eu acho que isso que faz sentido. Não adianta a gente ter só esse grande repertório só pra gente, a gente não transformar vidas. Compartilhar, né? E quando a gente consegue transformar vidas, isso faz muito mais sentido, né? Isso transparece. É um alimento que um alimento pra alma, né? Exatamente. Pra alma, isso é curador, forte, né? Para muitas pessoas. Às vezes a pessoa precisa de ouvir isso, assim, de você, porque, como você falou, você não é só uma nutricionista, você acaba sendo uma psicóloga, uma psiquiatra, todo... Vira amigos, pacientes ficam por longos anos, né? Exatamente. Viram parceiros, realmente. E esse conjunto que você fornece para nós pacientes é o que realmente completa, assim, que nos encoraja, né, a ser pessoas melhores. E me colocar vulnerável, porque eu também sou ser humano. Com certeza. Também falho, né? Não sou 100%. Exatamente. Ter coragem de ser imperfeito. Tem que ter coragem de ser imperfeita. Tati, o papo tá maravilhoso, tá incrível. Espero que você esteja como eu estou e a hora voa. Gostaria, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, que você trouxesse uma mensagem positiva, fortalecedora. Se fosse assim, pérola, sabe? Que a gente vai tirar do baú aquela mensagem mais profunda. Olha para nossa câmera ali e fale então, com quem está nos ouvindo. Fiquem ligados com essa mensagem que eu vou falar agora, que na verdade é a mensagem final do meu livro. Tá? Nossa, quer ele emprestado? Vou mostrar aqui para você. Vou emprestar, hein? Vai emprestar aqui, ó. A mensagem final do meu livro foi exatamente o que a Shirley falou aqui agora, né? Nós somos únicos, né? Então, eu até anotei aqui a frase, ó. Você é o único e responsável pela sua marca pessoal que já existe. A diferença é que algumas pessoas usam a seu favor e outras não usam. Então, está na hora de você identificar qual é a sua marca pessoal e fazer acontecer. Então, vai lá e brilhe. Eita, arrasou! Muito obrigada pela sua presença. Nossa, foi um bate-papo incrível. Volte mais vezes, né? Muito obrigada. Já lançou o seu livro nas plataformas. Tem seu livro. Também tem é o meu livro, por favor. Eu tenho um podcast, né? Meu podcast. Conta aí as redes sociais pro pessoal te seguir. Exatamente, quase esqueci. O meu podcast é Minha Mente Criativa. Lá eu tenho em torno de uns 15 episódios, né? Lá eu falo um pouco mais das experiências com outros profissionais, né? Daquilo que veio me agregando. É bem interessante. Tudo aquilo que eu acho que faz sentido para mim, eu acabo desenvolvendo um podcast lá. E eu estou muito feliz por participar desse momento, porque é algo assim que eu já estava me projetando, eu já me via fazendo isso aqui, mas foi no momento especial do lançamento do livro, estamos fazendo aqui em primeira mão, então isso é muito importante com uma pessoa maravilhosa como a Shirley. Quanto à minha rede social, o meu Instagram é @Tatiane Cavalcante, é bem facinho, então são 2 T's no início, Tatiane Cavalcante. É esse o meu Instagram e fico muito agradecida pela oportunidade de estar aqui com você, com toda essa equipe maravilhosa, todo mundo que e o Bruno, seu filho, as nossas produtoras, o pessoal que faz isso acontecer. O pessoal realmente tem uma energia muito boa. E a gente sempre se sente bem, né? Com pessoas maravilhosas que nos acrescentam. E é isso, eu acho que a gente tem que deixar uma sementezinha para transformar. O meu dia hoje com certeza será maravilhoso, porque teve um momento espetacular. Então eu estou muito feliz por estar aqui na sua presença. Obrigada, volte mais vezes. Muito obrigada. Vamos ter vários outros conteúdos para falar.
Pessoal, vamos finalizando mais esse encontro, que foi incrível. Continue nos assistindo. Segue aqui o canal. Compartilhe com quem você ama. Assim a gente transborda toda essa energia positiva para o mundo. Muito obrigado por sua audiência. Deixe aqui nos comentários os assuntos que vocês querem que a gente grave, trazendo verdadeiras pérolas dos meus convidados comigo, para você ser o protagonista da sua vida. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.